Vamos imaginar uma cena. Pensa numa mulher da elite chinesa, lá no século IX. O nome dela é Senhora Lu. Certo. Ela vem de uma linhagem de funcionários públicos que, sabe, remonta a séculos. Casada com um cara de uma família igualmente poderosa. Para eles, o poder, o prestígio, parecia eterno. Uma coisa de sangue, né? Passado de geração em geração. Exato. Mas aí vem o mistério. Pouco depois da morte dela, toda a classe social a que ela pertencia, a aristocracia que dominou a China por quase 1000 anos, simplesmente some. Desaparece dos registros históricos. O que aconteceu? E o ponto é esse, não é um declínio lento. Não há uma decadência que você acompanha. É um apagão. Eles estão lá dominando tudo e, de repente, silêncio. Sumiram. Desapareceram. É um dos maiores, se não o maior mistério da história social chinesa. É como se toda a nobreza europeia tivesse sido varrida do mapa em poucas décadas. Então hoje, a nossa investigação é essa. Como uma elite que sobreviveu a tantas trocas de dinastia, a guerras, a intrigas, foi aniquilada de um jeito tão repentino. E para fazer isso, a gente vai usar uma fonte histórica que é simplesmente fascinante e que só ficou mais acessível nas últimas décadas. Milhares de epitáfios de tumbas que foram escavados. Biografias em pedra. Exatamente. Não são lápides simples, são textos detalhados que nos permitem reconstruir as vidas, as redes de poder e, no final, o destino dessa aristocracia que se perdeu no tempo. Certo. Então, as próprias vítimas, de certa forma, deixaram as pistas para a gente solucionar o desaparecimento delas. A nossa análise de hoje vai nos levar desde o que era ser um aristocrata na dinastia Tang, passando por essas inscrições incríveis até a revelação da catástrofe que selou o destino deles. A transição da dinastia Tang, que foi ali de 618 a 907 da nossa era, para a dinastia Song, que começa em 960, é um momento chave na história chinesa. Fundamental. E não foi só uma troca de imperadores, né? Foi uma revolução na economia, na tecnologia e, o que mais importa pra gente aqui, na própria estrutura da sociedade. Totalmente. Tem um estudioso do século XII, o nome dele era Zheng Qiao, que resumiu isso de um jeito brilhante. Ele olhou para o passado e escreveu algo tipo: até as dinastias Sui e Tang, a nomeação de funcionários dependia dos arquivos dos ancestrais. Do histórico da família. Isso. E ele continua: os casamentos dependiam das genealogias. Desde as 5 dinastias, não se pergunta mais a origem familiar para selecionar funcionários e não se pergunta mais o prestígio da família para arranjar casamentos. Pera um pouco, isso é uma transformação social gigantesca. É radical. Ele está dizendo que em poucas décadas a China passou de um sistema onde o seu sobrenome era tudo para um onde o seu talento, a sua nota num exame podia te levar para o topo. Exatamente. É a passagem da aristocracia para meritocracia. De uma sociedade definida pelo sangue para uma definida, pelo menos em teoria, pelo mérito. E essa mudança não foi pequena. Ela definiu a sociedade chinesa pelo milênio seguinte. Mas a grande pergunta sempre foi: como essa ordem antiga caiu tão rápido para dar lugar à nova? E por muito tempo a resposta parecia óbvia, né? Sim, que eles simplesmente não conseguiram competir. Mas para saber se isso é verdade, a gente precisa de evidências. E é aí que a gente entra no mundo subterrâneo dos túmulos. Como é que a gente sabe desses detalhes todos? A resposta, como você disse, está escrita em pedra. A fonte principal para essa redescoberta são os Muzhimin, os epitáfios de tumba. E é importante frisar, não era uma lápide simples, sabe? Com um nome e 2 datas. Certo. Eram placas quadradas grossas de calcário, muitas vezes com uma tampa toda decorada. A biografia da pessoa era esculpida ali, com centenas, às vezes milhares de caracteres. E essa placa ia para dentro da câmara do túmulo. Dentro do túmulo. Não ficava do lado de fora. Não, ficava lá dentro ao lado do caixão. Era um símbolo de status essencial para os ricos e poderosos. E os detalhes que eles revelam são
incríveis. Eles mostram um medo profundo de ser esquecido pela história. Um epitáfio dizia: em 1000 anos, tudo que restará é o epitáfio marcando o local. Nossa! Eles tinham essa consciência, sabe? Palácios queimam, descendentes morrem, mas a pedra ficava. Era a última tentativa de imortalidade deles. E garantia-se imortalidade em pedra era um processo caríssimo. E complexo pra caramba. Preparar um enterro de elite era um dos maiores gastos que uma família podia ter. Por onde começava? Primeiro, você contratava adivinhos para escolher um dia auspicioso. Depois vinham os geomantes para achar um local com bom feng shui. Imagina a pressão em cima desse cara. Se a família tivesse uma maré de azar 5 anos depois, a culpa era dele. Foi aquele local de enterro. Com certeza. E a gente tem registros nos epitáfios de famílias que tiveram que realocar túmulos. Sério? Sim, porque achavam que o local original estava trazendo má sorte. E aí era pagar tudo de novo. A exumação, os rituais, a nova construção. Um desastre financeiro. E ainda tinha a compra do terreno, a construção da câmara com tijolos, porta de pedra e o próprio epitáfio. Exato. Às vezes, a pedra de calcário era trazida de uma montanha famosa a centenas de quilômetros de distância, só pelo prestígio. Tinha até oficinas especializadas nisso nas províncias. E eles cobravam por palavra, é isso? É o que parece. Algumas inscrições até registram a contagem total de palavras, provavelmente para calcular o preço final da gravação. O que é fascinante como fonte histórica é que esses epitáfios nos dão um panorama muito mais amplo da elite, né? Não só os super ricos. Exatamente. Antes, os historiadores só tinham as histórias oficiais, que falam dos ministros, dos generais. Mas com os epitáfios, a gente encontra desde esses caras até proprietários de terras mais modestos. Isso ajuda a gente a entender muito melhor a relação entre status, riqueza e poder. Certo. Então, com essa fonte de dados nova e riquíssima, o que os historiadores descobriram? Qual era a teoria antiga sobre o fim da aristocracia? A visão clássica, por muito tempo, foi a de um declínio lento, inevitável. A velha guarda que não se adapta. Isso. Acreditava-se que as famílias antigas, com um poder baseado em linhagem, foram superadas por uma nova elite. Uma galera que subiu ou pelos exames do serviço público, O mérito, ou por mudanças econômicas, como o comércio, que criou novas fortunas. Faz sentido, né? É uma boa história. faz todo sentido. Mas as pedras contaram uma história diferente. Contaram uma história completamente diferente. A evidência dos epitáfios mostra que as famílias aristocráticas antigas, elas não estavam em declínio. Não. Pelo contrário, elas se adaptaram muito bem. Elas continuaram dominando os cargos mais altos do governo até o finzinho da dinastia Tang. Até o fim. Sim, um estudo detalhado mostrou que mesmo nas últimas 3 décadas da dinastia, um grupinho de clãs aristocráticos ainda ocupava quase metade dos cargos de alto escalão. Eles não estavam perdendo o poder, estavam consolidando. Isso muda tudo. Se eles não estavam enfraquecendo, mas se fortalecendo, a ideia de que eles simplesmente sumiram não bate. Se o sistema estava mudando, mas eles continuavam no topo, como é que eles mantiveram esse poder? A resposta é o que um sociólogo hoje chamaria de capital social. Rede de contatos. Uma rede de contatos levada ao extremo. Eles construíram um sistema de casamentos extremamente fechado e denso. Pararam de casar com gente de fora, mesmo que fossem ricos, e passaram a casar quase que exclusivamente entre si. Criaram um clube exclusivo. Um clube exclusivo e autossustentável. Essa teia de alianças virou um recurso mais valioso que terras ou títulos. O poder não vinha mais de um decreto do imperador, vinha da própria rede. Se você não nascesse ali dentro, já era. Não entrava. Entendi. E essa rede tinha uma localização física? Tinha. E esse é o pulo do gato. A rede não estava espalhada pelo império. Ela estava geograficamente concentrada de uma forma impressionante nas 2 capitais, Chang'an e Luoyang. As 2 cidades mais importantes? Sim. Os epitáfios mostram que, mesmo que um aristocrata fosse servir como governador lá longe,
A casa dele, a família principal, os parentes, o lugar onde ele seria enterrado, era quase sempre nesse corredor entre as duas capitais. A rede social deles, que garantiu o poder, era geograficamente concentrada. Mas essa concentração toda num lugar só, isso me parece arriscado. Exato. O que nos leva à questão central. Se essa elite era tão poderosa, resiliente, adaptável, por que ela desapareceu de forma tão completa e repentina no século X? O que foi forte o suficiente para quebrar essa teia? A resposta está num evento específico, e em como a geografia dessa elite transformou esse evento num apocalipse para eles. O evento foi a Rebelião de Huangshao, no final do século IX. Certo, uma rebelião. Só que essa rebelião foi muito, mas muito mais destrutiva para a elite do que outras rebeliões mais famosas, como a de Anlushan, que aconteceu um século antes. Mas por que essa foi diferente? A dinastia Tang teve várias guerras civis, revoltas, a aristocracia sempre sobreviveu. O que o tal do Huangqiao fez de tão diferente? A diferença não está tanto no que ele fez, mas em onde ele fez. E aí a gente conecta com o que os epitáfios nos mostraram. A chave é a geografia. A concentração nas capitais. Exatamente. A aristocracia Tang não era como a nobreza europeia, com castelos e terras espalhadas por todo o país. Eles eram fundamentalmente uma elite da capital. Eram urbanos. A vida deles, a riqueza, as casas, tudo estava na cidade. Precisamente. As residências, a riqueza acumulada, as redes sociais, a própria fonte do poder deles estava esmagadoramente concentrada naquele corredor geográfico entre Chang'an e Luoyang. E foi exatamente ali que o exército de Hongqiao concentrou a sua fúria. Então, o que tudo isso significa? Significa que, quando os rebeldes tomaram, saquearam e praticamente aniquilaram essas duas cidades, eles não estavam só destruindo prédios. Eles estavam destruindo a própria elite. Estavam fisicamente massacrando a elite num único lugar onde ela realmente existia em grande número. As crônicas da época descrevem cenas de horror absoluto. Funcionários do governo sendo caçados e executados em massa pelas ruas de Chang'an. Foi uma catástrofe demográfica direcionada. Perfeito. Destruíram o centro nevrálgico de todo o poder deles. Foi o fim. Não por um declínio gradual, mas por uma destruição física quase total num curto período de tempo. A maior força deles, a concentração do capital social, virou a vulnerabilidade fatal. Que jornada! Começamos com o mistério da senhora Lu e de uma aristocracia que governou por 1000 anos e, puf, sumiu. Encontramos as pistas nas biografias de pedra, que derrubaram a teoria do declínio. E nos mostraram que o poder deles, na verdade, estava se consolidando numa rede social incrivelmente densa, concentrada nas capitais. E a solução para o mistério foi chocante na sua brutalidade? Não foi decadência. Foi aniquilação. A concentração geográfica que deu tanto poder a eles, que permitiu que eles mantivessem o monopólio por tanto tempo, também virou a maior fraqueza. Quando o coração da rede foi destruído, o corpo inteiro morreu. Eles não tinham um plano B. Nenhum. Não havia fortalezas no campo para onde fugir. Tudo o que eles eram estava em Chang'an e Luoyang. E quando as cidades caíram, eles caíram junto. E o colapso dessa antiga aristocracia deixou um vácuo de poder gigantesco, né? Enorme. E foi nesse vácuo que uma elite totalmente nova, a da dinastia Song, baseada na educação, nos exames, pôde finalmente surgir e florescer. O que nos deixa com um pensamento final um tanto perturbador. Sim. A história da aristocracia Tang sugere que, às vezes, uma verdadeira transformação social não acontece de forma gradual e pacífica. Será que uma mudança social fundamental sempre requer a remoção física e completa da ordem antiga? Ou, colocando de outra forma, a nova China meritocrática só pôde nascer porque a velha China aristocrática foi, para todos os efeitos, assassinada? É uma questão que ecoa em muitas outras grandes transformações da história.